projeto mais novo, Made in Acarajé Cortadinho, para toda a Bahia, Brasil, mundo. É com muita satisfação, com muito amor no coração, que a gente apresenta para vocês O Caminho da Graça. Uma série gostosa de ver, deliciosa de ouvir e melhor ainda de sentir no coração o que carregam no peito esses jovens que querem transbordar amor, alegria, esperança que vem do Senhor. Ao meu lado direito, Levi. Muito obrigado, Levi, por aceitar esse projeto, estar aqui conosco. Vocês vão conhecer muito mais desse grande homem. Obrigado. Vitor, ser humano incrível também, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, de como que a graça chegou na vida desse lindo ser humano. Muito obrigado, Vitão. Gustavo, meu amigo, vocês estão em casa, vocês vão conhecer a história desse homem que canta, que fala de Deus de uma maneira apaixonada. E eu que sou o Thiago, que sou o menor dos menores dessa mesa, mas que posso hoje testemunhar como a graça e a misericórdia de Deus me alcançaram, chegaram em mim, me tiraram de um ponto e tá me levando e continua me trazendo a um ponto muito melhor. E antes de começar os testemunhos, falar de Deus, falar da bondade e da misericórdia daquele que é digno de toda honra e toda glória, vocês vão conhecer essa banda maravilhosa. E vamos louvar o Senhor? Vamos, tô muito feliz de estar aqui, meu amigo. Uma alegria enorme. Tô aqui com Léo, Fio, Bruno e Fred. Uma alegria estar aqui com vocês. Da gente só levantar a bandeira daquele que a gente sempre levanta. Sim. E agora, mais com essa porta aberta aqui, alegria enorme, enorme, enorme. E tem gratidão no nosso coração. Gratidão, 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 gratidão. Essa é a nossa resposta ao Senhor. Essa é a nossa resposta a Ele por todos os dias de nossa vida, pelo que Ele tem feito. Nós te damos graças, Senhor, neste momento aqui. E nós queremos entoar um cântico ao seu coração, Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Eu posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando aleluia, aleluia. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. É isso, senhoras e senhores, meninos e meninas.
essa é a entrega que a gente sempre tem no coração pro Senhor, que é a premissa, que é as coisas que a gente faz com amor. E eu vou começar dizendo para vocês que somos 4 jovens normais, que somos 4 baianos normais, não é isso? E que a gente, sobretudo, a gente carrega a graça, que foi sem merecimento algum, que nos resgatou onde muitas das vezes nem a gente mesmo acreditava que poderíamos ser resgatados. Então, eu quero que a gente possa, nesse primeiro episódio, mostrar para as pessoas de casa, incentivar, conversar com as pessoas de casa que não existe merecimento, né, gente? Que a gente sente que a graça, né, Levi? Sim. Que a graça, ela chega e ela toma conta com amor, ela dá vida aos mortos, ela ressuscita, né? E eu queria começar com você, Levi. Queria começar você contando um pouco para as pessoas de casa em que contexto você conheceu essa graça, como que a palavra te alcançou, contar um pouquinho, falar sua idade, seu nome, se apresentar para as pessoas de casa, por favor. Bom, gente, eu sou Levi, né? Tenho 29 anos, casado com a Juliana, minha esposa, tá ali atrás. E antes de mais nada, te agradecer, te dar os parabéns também por essa iniciativa, né? Que você viu uma porta, né? De você pregar o evangelho e também trazer louvores, né? Isso é inovador também. E tenho 29 anos, sou analista de sistemas, né? Nasci, fui criado na Assembleia de Deus, aqui em Salvador. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus ali no Campo da Orla, né? E graças a Deus eu sempre tive ali meus pés mesmo dentro da igreja. E o que foi muito importante para mim na minha caminhada, né? Muito aprendizado. E é isso, né? Fala um pouquinho só. Se apresentar. Uma introdução só, né? Pra se apresentar. Então vou passar a palavra para Vitor, vulgo meu irmão. É mesmo, cara? Pô. É nesse momento que o podcast vai... A audiência vai aumentar. Olha aí. Porque vai ser uma surpresa Olha aí. tremenda. Todo mundo vai ficar embasbacado. É verdade. Boa tarde, né, a todos vocês que estão acompanhando, né, esse novo, né? Esse novo momento, esse novo quadro, esse novo programa que está inserido, né, no Acarajé Cortadinho. Mas é com muita alegria que eu recebi esse convite, né, de meu irmão Thiago, esse homem maravilhoso, esse servo de Deus maravilhoso. E eu posso dizer que quando eu encontrei Cristo, meu nome é Vitor, né? Vitor Junqueira. Tenho 27 anos, sou formado em Direito, falando um pouquinho aqui agora, né? Mas quando eu encontrei Cristo, minha vida mudou completamente, era outro Vitor, completamente avesso a ordem, completamente avesso a todo tipo de organização. E se Deus me resgatou, Ele pode fazer obra na vida de qualquer pessoa. Amém. Nós não precisamos de intermediários. O acesso é direto. Amém. Então, é isso. É isso. E continuando, né? Grande Gustavo, fala um pouquinho de você para quem tá em casa, por favor. Inclusive, eu também quero ressaltar esse meu agradecimento, né, a você por poder estar aqui. Meu nome é Gustavo. Não, sou baiano, sou do interior. Eu sempre falo disso porque é importante a gente lembrar de onde a gente veio, né? Sim. E depois desse encontro que, na verdade, que eu tive com Deus, né? Tipo, isso tem 15 anos já. Minha vida começou a fazer total sentido. Eu sempre faço questão de falar isso, mas iniciou em um lugar, né? Eu sou lá de Camaquã, lá do interior. Fui para Itabuna. Agora eu tô aqui em Salvador e eu tenho 3 cidades aí de coração, né? Jesus, ele mudou minha vida completamente. Ele, na verdade, me deu um sentido literal para a vida, né? Hoje eu tenho nessa caminhada aí 15 anos, tenho uma família maravilhosa, tenho me desenvolvido dentro da igreja, né? Hoje exerço alguns ofícios lá dados pelo Senhor, mas a gente tem que entender que nós temos missão dada por Ele todos os dias, inclusive nessas conexões que nós temos, nessa conexão que eu tenho com você. Eu creio que isso faz parte desse caminho, dessa jornada. Glória Inclusive, obrigado, Deus, por essas conexões. Tanto vocês que estão aqui agora, todos vocês que estão aqui. E para mim falar disso que me alcançou, dessa maravilhosa graça que me alcançou,
tem sido assim um dos propulsores da minha vida desde que eu o encontrei, né? Até porque ele já me conhecia há muito mais tempo do que eu o conheço. E muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Obrigado a vocês todos que estão aqui nessa mesa e também deixar meu agradecimento para todos vocês. Rapaz, que qualidade, viu? Que qualidade. Deus separa realmente a porção generosa para as nossas vidas, porque todos vocês com esses dons incríveis, Fred, Bruno, eu sou péssimo com nomes, Fio e Léo, mas até o final dessa jornada já vou ter decorado. Mas eu quero também, Fred, que você fale um pouquinho sobre você, seu nome, sua idade e em que ponto que Deus te resgatou, que você conheceu a graça de Deus. Me chama de Fred, eu sou marqueteiro, né? Tenho uma agência. E aí, voltando a falar de Cristo, eu já nasci num lar cristão, no Evangelho. Então, desde berço, eu me batizei em uma oportunidade que eu sempre fui aquele cara de saber, não de saber, mas de imaginar como que seria o futuro. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma boa noção do que era o caminho e o que não era. Então, quando Jesus me alcançou, eu já falei, pastor, eu quero batizar, eu estou puro, estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Muito obrigado, Fred. Brunão. Meu nome é Bruno, eu sou da Lagoinha Salvador, congrego com o Gustavo aqui, com o nosso colega Fio aqui também. E graças a Deus eu sou cristão desde 2009, 2008. O Senhor me encontrou, entendeu? E até hoje eu estou aqui nessa caminhada, tocando, servindo sempre ao Senhor, porque o meu desejo do meu coração é estar adorando ao Senhor, de todo o meu coração. E assim, nós viemos hoje aqui para fazer isso novamente, Tiagão. E a gente está colado com você quando você precisar, conte com a gente. Glória a Deus. Entendeu? Só é chamar que a gente vai vir. Glória a Deus. Fio, se apresente. Muito obrigado, Brunão. Felipe, mas conhecido como Fio, né? Fio. Eu nasci na igreja, igual a maioria aqui, né? Sou servidor público hoje e eu não tenho aquelas histórias mirabolantes, né? De eu era isso, era aquilo. Totalmente diferente. Eu acho que isso é massa para mostrar que realmente a graça ela não tem a ver só com o quanto você é ruim, né? Não, o evangelho é para aquelas pessoas que pra gente eram muito ruins. Mas quando eu olho para mim, eu estava fazendo isso com a colega que trabalha hoje. Quando eu olho para mim, eu não me vejo tão perfeito. E é por isso que eu preciso de Jesus. Jesus é exatamente para as pessoas que não se sentem perfeitas. Se você não se sente perfeito, se você vê alguma coisa que olha dentro de você, e eu acho que todo mundo tem isso, a gente precisa de Jesus. Então é muito bom estar aqui compartilhando isso, né? De como Jesus mudou a minha vida, né? E pode mudar a vida de qualquer pessoa. Glória a Deus. Muito obrigado, Fio. Léo, se apresente, por favor. E muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Grande Léo. Obrigado. Meu nome é Leandro, conhecido como Léo. Eu também sou evangélico desde criança, mas minha história ela é um pouco diferente. Algumas pessoas ela falam do encontro que elas tiveram com Deus, né? E eu, nascido e criado no Evangelho, eu tenho uma história um pouquinho diferente, porque eu lutei muito para não estar envolvido na obra, fazendo ID. E é interessante que desde quando eu me entendo por gente, sempre Deus usou pessoas para falar comigo, sempre usou para falar com minha mãe. Esse instrumento aqui que hoje eu toco, desde do ventre já foi dito para meus pais, olha, ele vai ser levita. Aleluia. Ele faz isso. E eu sempre fugi dessa responsabilidade. Não queria estar envolvido assim. Sempre gostei de tocar, mas fazer o ID mesmo, que acaba se tornando pesado. Principalmente quando você entende o que é o ID. Então eu fugia, eu me escondia, só que Deus ele tem uma forma assim, extraordinária
para atuar nas vidas das pessoas, e Ele sabe o momento certo, Ele vai entender os meus medos, Ele vai entender os seus medos, Ele vai entender as nossas limitações, e vai chegar um ponto que Ele vai colocar realmente no seu coração o desejo. E é isso que eu estou vivendo. Estou vivendo o primeiro amor. Aquela sensação de fazer, de querer, de dar. Não, eu preciso fazer. Eu já perdi muito tempo, eu não posso perder mais tempo. E eu estou nessa jornada com o Gustavo, com o Bruno, com o Fio agora, com o nosso irmão. Comigo? E contigo, pelo amor de Deus, não esqueça da gente. Não vou. E é isso, a obra de Deus era maravilhosa. A obra de Deus, fazer o ID é sensacional e pode contar comigo aí sempre que precisarem. Aleluia. Muito obrigado, Léo. Para vocês que estão em casa, assim, a gente não planejou, mas é engraçado como um depoimento de um irmão de fé, ele vai edificando a nossa vida, né? Com certeza. Ele vai tocando, ele vai apresentando um filme que passa na nossa cabeça de conversão, de esperança, de luta, de melancolia, de solidão. Cada um foi encontrado de um jeito. Cada né? um. E no meu caso, eu sempre tive Jesus como um JC. E durante as minhas andanças, as minhas viagens, as minhas coisas, eu achava que eu estava sendo cuidado, mas eu não tinha percepções. E há aproximadamente 3 anos, ele me resgatou. Ele foi e me chamou. Eu estava de mudança eu morava em Boston, estava em Orlando. E eu cheguei na cidade que eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu preciso de uma igreja. Aí eu coloquei no Waze, igreja Lagoinha. Nem sabia. Lagoinha? Lagoa Pequena? De onde? Esse é o famoso do nada, né? Do nada. E quando eu cheguei lá, eu já tinha... Eu frequentava... Eu era católico, ia aos domingos à igreja com minha mãe. Cresci nisso. Mas naquele dia, eu senti que... Por maior que fosse a minha crença de muito pequeno, de insignificante... Que era insignificante pra minha vida. Eu não podia fazer muita coisa. Eu tive um pai que me acolheu, que me tocou e que falou, a partir de hoje, se você quiser, caminhe comigo e aqui você terá tudo. Isso é lindo no Evangelho, né? Porque a gente vê aqui histórias diferentes. Gente que nasceu e foi criado na igreja, gente que há 15 anos está no Evangelho. Há 3 anos. Há 3 anos. Mas cada um tem um ponto. Em que fala assim, não, a partir daqui foi que realmente eu tomei consciência de quem Deus é pra mim, do que Deus, o que Ele fez por mim, né? E o Evangelho é justamente isso. Por mais que eu tenha nascido, por exemplo, criado na igreja, mas o poder do Evangelho é transformador dia após dia, dia após dia. E se deixar ser vencido também, como foi no caso de Léo, que ele acabou falando, né? Você também foi encontrado, né? E a Bíblia vai dizer que aquele que ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração, né? Exatamente. Nós somos encontrados nesse lugar. E nos deixamos, pelo menos até o momento, né? Sermos vencidos por Deus, né? E conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo todos os dias. Né? Foi o que Paulo falou. Essa história que o Thiago contou agora, porque para mim é inevitável não linkar, né? Porque tanto o Thiago quanto eu, nós não nascemos em lares evangélicos, lares cristãos, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Antes de Cristo nos alcançar, né? Nós íamos para carnaval juntos, já fomos. E assim... e quando ele passou por esse processo de conhecer a Cristo lá nos Estados Unidos, era engraçado que foi uma época na qual nós estávamos meio separados, sempre fomos muito unidos, mas quando nós estamos imersos numa realidade onde as nossas percepções são os nossos ídolos, nós tendemos a acreditar que a gente pode fazer pelo outro, mudar ou modificar o outro. Enquanto o Evangelho nos coloca num sentido contrário, contra a corrente do mundo. Porque a lógica do mundo é faça para si, né? Faça para si, tenha suas convicções e se apegue a isso. Enquanto Cristo pede para que larguemos essas convicções, sabe, egóicas,
e nos mostra que evangelho é sobre servir, sobre estar disponível para o outro. Mas enquanto estávamos imersos nessa realidade hedônica, nós brigamos, porque eu achava que podia consertar as pessoas, enquanto eu mesmo estava quebrado, né? E aí, nesse processo que o Thiago estava lá nos Estados Unidos... Vocês dois brigaram? A gente brigou. A gente passou uns 2 anos sem falar, assim. Uns 2 anos. Isso nunca tinha acontecido. O Thiago morou lá em casa um tempo, né? Somos filhos de mães diferentes, né? Mas ele morou lá em casa um tempo, quando eu era pequeno. A diferença é de 9 anos, né? E aí, nesse processo, eu era muito orgulhoso. Ainda sou. Mas eu acho que Deus vai trabalhando, né? Graças a Deus. E aí vai quebrando. Vai quebrando. E aí eu lembro que ele... Um dia que eu falei, rapaz, eu tava com saudade dele, mas eu não sabia como manifestar isso, sabe? Sem dar o braço pra você e dizer assim, pô, errei. Mas eu lembro que eu mandei um culto, nesse processo que Deus me resgatou, que eu acabei não contando, eu tava acompanhando os cultos da Lagoinha de Orlando. Com o mesmo pastor. Sem saber... Assistindo as pregações, o YouTube começou a me recomendar. Vocês não sabiam disso. Você estava nessa igreja e ele acompanhando Deus online? me chamou para a igreja de Orlando, que estava com o pastor André Fernandes. Sim. E ele, sem saber, a gente sem se comunicar, ele mandou uma pregação de André Fernandes para mim, na mesma época. Que ele estava sendo alcançado. Connections. Que ele estava sendo alcançado por essa palavra, por isso. E ele falou assim, eu acho até que eu conheço a galera do louvor dessa igreja. Aí beleza. Eu mandei os cultos, eu falei, pô, irmão, tá me fazendo bem, assim, bem despretensioso. Pô, irmão, tá me fazendo bem. Assiste aí quando puder. E aí eu lembro que dias depois, ele me manda um vídeo lá no presencial, no culto presencial. Thales Alberto tava lá, eu lembro como se fosse hoje. E foi uma unção, foi algo fortíssimo, assim, sabe? O fogo desceu. E... Glória a Deus. Ele tava sendo pastoreado pelo cara que tava, assim, sendo o instrumento de Deus na minha vida, pastor André Fernandes. Então, assim, é mais uma prova que quando Deus quer fazer, não importa. Não importa nosso passado, não importa o que nós já fizemos, né? Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Sim. Isso. Aleluia. É tão grande o poder, né? A graça. E esse testemunho que a gente contou agora, mesmo separados, eu acredito que o inimigo, como vocês queiram chamar, né, as forças do mal, cada um tem a sua forma de lidar. Ele vem para separar. Ele vem para separar casais de uma comunicação. Ele vem para separar irmãos de uma comunicação. Porque a gente quebra a comunicação, a gente quebra tudo. Sim. Eu acho que uma das armas de guerra mais poderosas é cortar a comunicação do inimigo. A gente vê em filmes, quando eles querem invadir uma outra, eles apagam as luzes, eles cortam os rádios, né? Os comunicadores. E mesmo o inimigo tentando cortar, separar, existe um Deus tão grande a ponto de ligar pessoas que estão em países diferentes, em realidades diferentes, né? Sim. E isso a gente tá vivendo o ordinário do dia a dia, caminhando, indo pro trabalho, indo pra escola. Tiagão, e o mais maravilhoso disso tudo é que realmente Deus ele continua se movendo no ordinário, né? A gente precisa enxergar Deus e bem-aventurado, eu quero me ousar a falar isso, de quem consegue perceber Deus em coisas aparentemente, é outra observação, aparentemente pequenas. Porque quem pode enxergar Deus em uma simples conexão de uma amizade, quem pode enxergar Deus em um simples café da manhã em casa, quem pode enxergar Deus em uma cama para dormir à noite, quem pode conseguir enxergar Deus em uma conexão que aparentemente para muitas pessoas é uma coincidência, não era uma coincidência, existia uma necessidade de um perdão ali entre dois irmãos e o Deus ao qual nós servimos é o maior interessado nessa reconciliação, né? Ele nos chama de reconciliadores. Então, bem-aventurado, feliz é o que consegue perceber Deus nas coisas pequenas, nas coisas ordinárias. Porque a gente talvez foi ensinado a estar num lugar de conseguir perceber Deus, inclusive nos nossos famosos milagres, né?
Porque são as grandes coisas. Nós cremos, obviamente, num Deus de milagre, num Deus que faz o impossíveis, né? Isso está descrito na palavra. Mas quando os nossos olhos estão somente olhando para o que é impossível, a gente acaba se esquecendo do Deus que nos permite viver possibilidades Nos mínimos detalhes. nas coisas pequenas, nessas conexões, né, nessas oportunidades como aqui, de estar com pessoas que foi o próprio Cristo que me apresentou. Se não fosse Jesus, eu não estava com vocês. Se não fosse Jesus, eu não estava com vocês. Eu não tinha conhecido vocês nunca. Então, o caminho me apresentou essa jornada de pequenas coisas ordinárias que me fazem perceber a sua graça, né? Esse favor imerecido sobre mim. Eu não mereço isso, né? Tá no meio de pessoas como vocês aqui agora, em um momento como esse, podendo pregar o evangelho com uma grande oportunidade. Então, Deus, por favor, nos ajude a perceber o Senhor nas coisas ordinárias da vida. Falou tudo, hein, Levi? A gente estava falando disso agora há pouco, né? Que o privilégio, na verdade, é nosso de participar de tudo isso. E é nosso mesmo privilégio de participar de tudo isso, porque ele realmente está nas mínimas coisas. Ele realmente está nos mínimos detalhes. Às vezes a gente espera, como o Gustavo falou, a abertura do Mar Vermelho na nossa frente, mas ele está no poder de uma restauração de uma amizade entre irmãos. Ele está na reconciliação de um pai com um filho, né? Sim. De pais que não falam com os filhos há muitos anos. Mas a gente pode caminhar com ele nesses mínimos detalhes mesmo. Porque faz total sentido no nosso dia a dia ali, na nossa rotina, a gente conseguir trazer Jesus para a nossa rotina. Eu acho que começa muito daí. Como é que você vai abrir oportunidade para Jesus trabalhar na sua vida para que ele possa cuidar desses mínimos detalhes, né? Sim. E eu vejo muito Deus na rotina também. Sim. Porque ele é esse Deus ordinário que a gente fala, Sim. né? É no acordar e lembrar de fazer a nossa oração, nosso devocional, da gente estudar ali a palavra, né? Sim. E eu fico muito, muito maravilhado com o poder de Deus nessas mínimas coisas. Exatamente. Tem um que eu lembrei aqui agora é engraçado, porque assim, quando Deus me encontrou, tava perdido, né, velho? Tava perdido. Eu falei assim, Deus, se o Senhor me tirar disso aqui, qualquer coisa que você queira que eu faça, ou que você quiser, é lucro, sabe? Eu tava despedaçado, tava me sentindo mal, sabe? Pensamentos terríveis. E linka com a mensagem que a música do louvor aqui, né, que nós abrimos esse episódio aqui, porque é gratidão. Porque quando eu penso onde eu estava, onde Deus me tirou, eu só consigo ter gratidão com o que aconteceu, sabe? Porque assim, eu não vi horizonte, sabe? Um poço emocional muito fundo. E aí eu lembro que quando eu me vi sendo resgatado por Deus, e vi ele preenchendo umas lacunas que eu sempre tive na minha vida, sabe? Do ponto de vista afetivo mesmo. Eu falei, meu Deus, sabe? Como o Gustavo falou, eu não sou merecedor, nós não somos merecedores, mas essa que tá a chave. É aí que tá a chave. É aí que tá a resposta, sabe? Porque, sobre o que vocês falaram acerca de encontrar o Deus no ordinário, né? É um desafio. Porque se a gente tá com a visão, com a percepção, com a expectativa fora do centro da vontade de Deus, né? Nós tendemos nós ficamos sempre insatisfeitos. Porque você coloca uma meta. Sim. Você atinge aquela meta. O seu espírito, o seu coração, ele começa a buscar outro foco, né? E assim, enquanto a gente tentar preencher a nossa vida, né, tentar achar um sentido nas coisas perecíveis, nós nunca conseguiremos. E é um privilégio muito grande. Eu costumo comparar, acho que foi alguém famoso disse isso, mas eu costumo comparar o evangelho a um mendigo que está em situação de rua,
e encontra uma ONG que passa a cuidar dele, né? A atender as necessidades básicas daquela pessoa, a dar dignidade àquela pessoa. E quando você se depara com isso, se colocando no lugar dessa pessoa, a primeira coisa que você vai querer fazer é compartilhar com aquele que também tem necessidade. Então, que a gente possa, sabe, ser solidário e dentro das nossas limitações, mas é aí que Deus nos capacita, que a gente possa enxergar o outro e enxergar Jesus nas pessoas que precisam também dele. É verdade. Engraçado que, só pra complementar o que o Vitor falou, ele falou de espaço, né? Ele falou assim, alguma coisa relacionada a espaço que estava dentro dele. E à medida que eu vou caminhando, que eu vou conhecendo, que eu vou tendo esses momentos de conversas, eu sinto que realmente existe uma parte de nós, um espaço em nós, que ele só é completo por Jesus. Ele é uma coisa que eu sinto que existe aqui, talvez entre o meu coração, meu pulmão, não sei, é um espaço. Eu sei que preenche, eu sei que assim. É aqui dentro. Mas que assim, só ele, mas é só ele. Eu posso falar assim, eu tinha sonhos de viagem, eu conheci 50 países reais, eu alcancei objetivos, eu conquistei metas, eu fui onde pessoas falaram que eu não iria, mas não enchia. Eu conheci o país 35, ok, 38, 40. E à medida que eu tinha projetos, era mais. E quando ele chegou, parece que ele chegou e fez... Aí você para e fala, cadê aquela necessidade disso? Ele basta, né? Cadê a necessidade que tinha daquilo? Ele basta. E ele preenche perfeito. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Gustavo. Sobre esse preenchimento, sobre o Deus ordinário e sobre como você criou esse discernimento mesmo, assim, de acordar pela manhã e falar: consagro a ti, Senhor, o meu dia, sendo bom, sendo ruim, é a tua vontade. Meu amigo, o Diante do Trono me ensinou a amar Jesus. Eu conheci a palavra, obviamente que depois de conhecer as canções, porque as canções Diante do Trono me cativaram muito, então são muitas orações cantadas ali, muita palavra cantada. E aí eu não sabia que esse negócio de relacionamento com Deus era uma coisa de verdade. Então eu comecei a cantar canções de profundo amor a Deus, entregando minha vida a Deus, você é meu tudo. Aí vem outras músicas, que sejas meu universo, seja tudo, meu primeiro pensamento pela manhã, eu quero te adorar, isso me satisfaz, é a única coisa que eu quero da minha vida. Tem outra música, inclusive, logo quando eu me converti, o Diante do Trono lançou um DVD chamado Tua Visão, e tinha uma música lá chamada, que era a própria música, Tua Visão, né? Aí a música falava assim, ó: tua visão pra minha vida que eu quero ter, os teus propósitos pra mim vou viver, nenhuma outra ambição pra conquistar, somente a motivação de te agradar, limpa o meu coração desse mundo mal, ensina-me a viver teu reino aqui. E aí essas canções eu cantava com muita verdade, Fio. Bruno, essas músicas eu cantava com muita verdade, só que aí era tanta verdade que isso começou a se tornar uma verdade na minha vida. Uma oração. Aleluia. Começaram a se tornar verdade a ponto, você não falou dessas viagens, eu fiz uma viagem em Deus, a ponto de caminhar tanto, de olhar para trás e falar: e agora? Eu já literalmente fui tomado por esse Deus, eu não posso mais voltar. Aleluia. E eu comecei a perceber sentido na vida só depois que eu conheci o Senhor. Porque eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, que eu era o tipo de pessoa que eu não ganhei nenhuma gincana de colégio. Eu não era bom em vôlei, não era bom em futebol, nada de esporte eu nunca fui bom. E eu, como um adolescente, criança, eu tinha pensamentos, por exemplo, meu Deus, qual é o sentido da vida? Porque eu não era bom em nada. E sendo servo de Deus, eu procuro a cada dia me aperfeiçoar nele, claro. Mas eu quero dizer o quê? Que em Deus eu literalmente encontrei um sentido para a vida. Aleluia. Porque o sentido que nos ensina na escola também não tem sentido. Você nasce, cresce, reproduz e morre. E acabou. E acabou aí, para mim não faz sentido nenhum. Porque em Deus nós passamos por aqui com um propósito. Jesus fala: ei,
Pai, eu oro por eles. Em João 17 está escrito isso. Sim. Para que assim como eu vim com um propósito, eles também vieram com um propósito. Então, se descobrirem Deus com um propósito, é totalmente assim, é transformador. A gente sai desse lugar assim de ser alguém que vegeta, né? Alguém que acha que está vivendo bem. E meu amigo falou muito bem sobre isso. A palavra vai dizer que às vezes, Provérbios capítulo 1, que para as pessoas que não aceitam a verdade, a sua sensação de bem-estar, né? Eles vivem pela sensação de bem-estar. Sim. E hoje, a minha sensação de bem-estar, meu amigo, e você sabe do que eu estou falando. Sim. Por mais de conquistas que você tenha, eu ainda não posso dizer o mesmo que você, mas por mais de conquistas que a gente tem, a maior conquista que a gente pode ter diante do Senhor é conquistar o seu coração todos os dias, com as nossas atitudes e com as nossas ações. Aleluia. Para vocês que estão em casa, onde quer que vocês estejam nesse momento, no Spotify, no YouTube, no Engarrafamento, esse foi o primeiro episódio do Caminho da Graça, Raízes da Esperança. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a comentar e a esperar um pouquinho, porque logo mais vocês vão ter o segundo episódio, os chamados à transformação. Nesse episódio você pode conhecer um pouco da nossa verdade, da nossa vida. Pode com certeza refletir um pouco sobre a sua caminhada, a sua jornada até hoje. E eu vou tomar a ousadia de pedir uma canção, porque quando a gente estava falando sobre as nossas experiências, e Vitor falou do show de Thales que eu estava assistindo na Lagoinha, e tem uma música que sempre que eu ouvia eu chorava muito. Eu chorei muito, eu vivo chorando muito, de alegria, de emoção, de gratidão. Mas eu queria saber se vocês podem, com o Gustavo, com todos, sim, tocar a música de Thales mesmo sem entender, pra gente finalizar esse programa, esse episódio. Mas vocês vão estar logo mais com o segundo episódio. Obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender, que eu queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, meus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus. Porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai escolher